Se você é mãe, cuidadora ou trabalha na área de educação infantil, fica aqui nesse vídeo que eu tenho uma informação astrológica que vai fazer toda a diferença na vida da sua criança. Os meus últimos 4 atendimentos foram com pessoas que nasceram com Mercúrio retrógrado e todas 40 a mais, ou seja, viveram até hoje sem saber dessa configuração de mapa natal, né? E aí eu fui até conferir e realmente é isso mesmo. E isso não é tão incomum de acontecer, porque o Mercúrio ele fica retrógrado de 3 a 4 vezes por ano. Então, é uma configuração que bastante gente tem e não sabe. E se você souber desde cedo, eh, isso vai fazer toda a diferença na vida da sua criança. Imagine que cada criança nasce com um rádio interno sintonizado em uma frequência específica. A maioria das pessoas tem a antena de Mercúrio, o planeta da comunicação, do aprendizado e da troca, apontado para fora. Então, elas absorvem o mundo e rapidamente elas desenvolvem as palavras, imitam sons. Mas às vezes, ao olhar para o mapa astral de um recém-nascido, encontramos um pequeno RX do ladinho de Mercúrio. E aquele bebê tem um Mercúrio retrógrado. E saber disso desde o berço muda tudo. Se os pais não sabem desse posicionamento, o atraso nas primeiras palavras podem gerar angústia, porque ele ainda não fala, porque ele parece viver no mundo da lua. A mãe que conhece o mapa do filho sorri com tranquilidade diante dessa questão. Então, ela sabe que o Mercúrio retrógrado não significa falta de inteligência ou dificuldade de expressão. Significa que a mente da criança, ela processa a vida de dentro para fora. Então, a criança com esse posicionamento é uma observadora profunda. Então, antes de balbuciar as primeiras palavras, ela está construindo um vocabulário interno. Ela se comunica, mas através de frequências diferentes. O olhar atento, que acompanha cada movimento da casa, um toque, a arte, a preferência por rabiscar, montar blocos, ouvir uma música em vez de repetir cartilhas. A linguagem corporal, gestos precisos, expressões faciais ricas que substituem a necessidade da fala. E saber disso desde cedo permite que os cuidadores e os pais parem de exigir da criança o tempo do mundo e passem a ouvir o tempo dela. Então, quando chega a fase de alfabetização e aprendizado formal, o sistema tradicional ele exige uma linha reta. A que leva para B, que leva para C. Porém, a criança com Mercúrio retrógrado aprende em espiral. Então, ela pode parecer distraída enquanto o professor explica a matéria no quadro. Talvez ela não consiga decorar a tabuada repetindo em voz alta. Mas, se a família e os professores compreendem essa natureza astrológica, a abordagem muda. Em vez de memorização mecânica, buscam o significado. Essa criança precisa entender o porquê das coisas antes do como. O incentivo à revisão e reflexão, elas se beneficiam de ler o mesmo livro 2 vezes, pois na segunda leitura elas encontram detalhes que ninguém mais viu. Essa criança, ela possui múltiplas formas de inteligência. Então a escrita costuma fluir muito melhor do que a fala em público. Entregar um diário, para essa criança é como dar a ela um megafone para sua alma. Conhecer o Mercúrio retrógrado natal não é descobrir um defeito a ser consertado por uma fono ou por um reforço escolar, embora o apoio seja sempre muito bem-vindo quando necessário. Então, é descobrir que a criança foi equipada com um filtro especial contra a superficialidade. O mundo de hoje, ele é barulhento, ele é acelerado e ansioso por respostas rápidas. Então, a criança que cresce com seu Mercúrio retrógrado honrado e compreendido, ela se torna um adulto com um poder de análise invejável. Alguém que pensa antes de falar, que enxerga as entrelinhas e que se comunica com uma profundidade que o mundo linear raramente alcança. O mundo de hoje, ele é barulhento, é acelerado e ansioso por respostas rápidas. A criança que cresce com seu Mercúrio retrógrado honrado e compreendido, ela se torna um adulto com um poder de análise invejável, alguém que pensa antes de falar, que enxerga nas entrelinhas e que se comunica com uma profundidade que o mundo linear raramente alcança.
Saber disso desde o primeiro choro não é prever o futuro, é garantir que a sua criança tem o direito de ser o autor da sua própria voz e no seu próprio tempo. Ficou curiosa se teu filho tem ou não Mercúrio retrógrado? Me manda aqui nos comentários a data de nascimento dele.